Bom, eu quero que vocês saibam que, como eu falei no primeiro vídeo, né, essa madrugada são 3 vídeos assustadoramente realistas, que vai dar um BO incrível pra mim, mas eu tô pronto para pagar o preço. Mas é isso. A elite sionista, ela está desenvolvendo uma tecnologia de controle, tá? De controle. Satélites em volta da Terra, chip na sua cabeça ou na sua palma direita, entendeu? E uma tecnologia de imortalidade, de regeneração. Você pode ficar jovem de novo e se tornar amortal, certo? Agora, se você tem um mínimo de contato com as descobertas científicas, você sabe que eu não estou falando nenhuma loucura aqui, tá? Que já existe um estudo a respeito da causa da morte, né? Existisse o esgarçamento, ou seja, o esfarelamento dos telômeros, né? Que no decorrer das várias e várias replicações eles vão se esgarçando, se desgastando e vai impedindo que o DNA seja recopiado de uma forma integral e assim vão se perdendo algumas características e vai acontecendo o envelhecimento. Né? Existem aí já tecnologias para reverter isso. Já não está aparecendo, mas já tem. Porque quando você descobre uma causa, a causa de uma doença, automaticamente, né, o cientista ele já vislumbra o que pode ser feito para reverter isso. Então já existe a previsão tecnológica para isso, tá? Então a elite sionista, o povo, não o povo de Israel, tá? A elite sionista, né, que foi aí dominada por principados e potestades satânicos, né? Esses caras vão tentar trazer o controle usando essa cura como moeda de troca. Olha, você vai ter acesso a tudo que você precisa, porque os robôs e a inteligência artificial vão fazer. Você vai ter, olha, recebendo a marca da besta, meu amigo, você vai receber tudo. Você vai ter comida, viagem de avião, a Terra vai virar eles querem transformar a Terra, na visão deles, eles vão transformar o planeta num paraíso. Entendeu? Pela visão terrena e satânica deles, tá? Eles vão tentar transformar a Terra num paraíso. Como é que é esse paraíso? Você não precisa trabalhar. Gozolândia, amigo. Você vai ter sua casa impressa, impressora 3D, trabalhando full time nas cidades para construir prédio, para construir tudo. Vai construir lancha. Eles já estão construindo lancha já. Vai construir avião. Você vai ter o que você quiser. O que você quiser. Basta você se prostrar e adorar o capiroto. Aquele que eles vão colocar. E é isso que o evangélico, o cristão evangélico, ele não entende, velho. O anticristo é o Messias judeu, cara. Isso vai colapsar muita gente. Meu Deus. Vai colapsar muita gente. Então a ideia dos caras é o quê? Olha, nós vamos te dar todos os bens que você precisa. Você não vai ter que trabalhar mais. Vai ser o Éden. Lembra dessa palavra Éden, porque esse nome vai estar envolvido na situação. Esse nome é a cidade inteligente que vai ser construída lá em Gaza, né, sobre os corpos dos palestinos. Guarde isso. Cidade inteligente Éden. Então eles vão chegar para a humanidade e vai falar assim, olha, Deus se manifestou para nós e nos deu a solução para todos os problemas da humanidade. Nós vamos proporcionar para vocês alimento, roupas, tudo. Você não vai precisar ter nada. Por quê? Porque vai ser tudo de todo mundo. Você quer um carro? Tem carro aí, pega aí. Está estacionado na rua com a chave da invenção. Você quer viajar de avião? Tem avião doidado aí, voando sozinho, inteligência artificial. Avião impresso em 3D, com energia verde. Que bonito. Que mundo bonito. E tem mais, não é só isso não. Além de tudo que você precisa para viver, a gente vai te dar saúde, vai te dar regeneração. Não importa quantos anos você tem, você vai voltar a ficar com 25. Você vai ficar com a aparência de 25. Para sempre.
e a gente vai te dar vida eterna, porque nós temos a tecnologia para isso. Aquilo que Deus estava falando lá atrás era esse momento em que nós chegamos e entendemos a tecnologia. Foi os sionistas, eles vão falar que foram os judeus, mas não pode misturar o povo judeu com a elite sionista, tá, gente? Não faço isso não. Porque esse povo judeu já vai sofrer demais com tudo isso. Já está começando já. Mas ainda tem um sofrimento para eles que eles nem desconfiam. Jesus amado. Então eles vão... Imagina você, se o cara chegar para você hoje e falar assim, rapaz, tá com o nome no SPC? Se tu colocar a marca da besta, eu pago o seu cartão de crédito. Os caras já vão querer. Você imagina o cara chegar e falar assim, pode esquecer trabalho. Pode esquecer, como não tem mais problema para você. Qual é o problema do ser humano? É trabalhar, ter comida, conseguir as coisas para desenvolver na vida. Entendeu? E saúde. E morrer, porque todo mundo morre, né? Aí o cara chega para você e fala assim, não tem mais nenhum desses problemas, todos acabaram. Entendeu? Aí uma coisa interessante que eu falo para vocês, é muito importante que você leia o livro Não Foi Por Causa de uma Maçã, que é uma revelação do nosso ministério, que está disponível na Amazon, está disponível o PDF na Amazon, está disponível gratuitamente no nosso site www.todospelavida.org.br, tá? De graça, você pode baixar o PDF de graça. Por quê? Porque nessa revelação, Deus ele permitiu que a gente entendesse o que aconteceu no Jardim do Éden, que causou a morte, né? Porque muita gente pensava que tinha sido por causa de uma maçã, né? E na verdade o livro da Gênesis era um livro um pouco cifrado assim, um pouco selado, né? A gente lia e falava, historinha, beleza. Mas Deus permitiu a gente entender que o que aconteceu ali aconteceu por um processo de causalidade, ou seja, a morte, gente, ela foi criada pelo poder da fé. A fé não é uma coisa religiosa, não. A fé, sabe, Deus não criou o mundo usando o poder dele. Ele colocou esse poder dentro da gente. O livro de Hebreus, ele comprova isso. Ele fala assim, gente, pela fé os antigos deram testemunho. Deus criou o mundo, os mundos, lá no livro de Hebreus falam os mundos, pela palavra, utilizando a fé. É um poder que tem dentro de nós. Sabe, todas essas coisas esotéricas que o pessoal passou tanto tempo falando assim, que nós temos um poder da mente e tal, isso é verdade. Então, quando a gente estava no Éden, foi falado pra gente, olha, vocês são semelhantes à raça dos construtores, à raça daqueles que fizeram o universo, porque esse é um universo. E o universo ele se expande dentro de si mesmo, então é necessário que haja alguma coisa de fora que ocasionou a existência do universo, já que antes da criação do universo não existia dimensão espacial. Então nada que existisse dentro do universo poderia ter causado a própria existência do universo. Então existe um mundo, existe um conjunto imenso de estruturas. O universo ele é consequência de algo e ele é parte menor de toda essa estrutura, porque ele é a demonstração de uma tecnologia que foi desenvolvida nesse outro lugar que está fora do universo. Existem outras coisas impensáveis fora do universo. O universo é um equipamento que se expande para gerar condomínios. Uma máquina que foi construída, idealizada para gerar espaço, energia e lugares, moradias. É um condomínio colossal. É a mesma estrutura, só tem planeta, uma usina de fusão nuclear no meio e planetas que podem ser habitados ali. Então isso foi idealizado e construído por quem? Qual infraestrutura necessariamente existe fora do universo para que fosse possível criar o universo? Provavelmente essa tecnologia que existe lá fora é maior do que o universo. Entendeu? Assim como a gente tem uma fábrica que fabrica uma Ferrari e ela está dentro do planeta Terra e ela se beneficia, ela usa os insumos do planeta Terra para desenvolver a tecnologia para construir o carro. É necessário que o nosso entorno, o entorno do universo, detenha uma infraestrutura da qual o universo pudesse se alimentar de insumos
para poder existir, de tecnologia e de inteligência para poder existir. Entendeu? Então nós somos descendentes dessa galera aí, desses caras aí. Tá? Temos a centelha desse poder metamorfizante, esse poder que faz você tá pensando, sabe? Olha o tamanho, velho, da gente. Cara, é muito maior, velho. Às vezes o cara fala assim, não, vocês são pessoas mortais. Não, nós somos muito especiais. Nós somos muito especiais. Nós somos descendentes diretos dessa raça de pessoas criadoras. E temos esse poder que se manifesta em nós em pensamentos, palavras e ações. Então o Criador ele chegou pra gente e falou assim, olha, não, você não pode saber do mal agora. Porque se você souber do mal e você fizer o mal, vai se materializar o que você pensar, o que você falar, vai acontecer. Isso aqui não vai entrar na cabeça dos reformados, dessa galera, dos teólogos, entendeu? Porque vocês já tiveram a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo. Mas vocês se recusaram a receber a mensagem ou o mensageiro. Então agora vocês vão ficar no miojo, vocês vão ver o banquete. Mas vocês não vão comer nada. Vocês vão olhar os outros comerem, beberem, e vocês vão ficar de bico seco para vocês aprenderem. Tá? Vocês não vão entender. Vocês vão continuar ridicularizando, mas o pobre, o pequeno vai olhar e para ele vai fazer todo sentido. Mas para você, entendeu? Você que é o intelectual, a grande liderança, entendeu? Que já teve acesso a esse conhecimento e falou, para você acabou, tá? Só para você saber. E foi falado, né, para Adão e Eva, não tome conhecimento do mal agora. Por quê? Porque se você não tem condição de controlar esse poder que é semelhante ao nosso, como é que você controla esse poder? Através do discernimento e da prática da moral. Que aí eu vou saber que eu não posso usar o meu poder Jedi ou o meu poder X-Men contra o meu amiguinho, porque aquilo vai se manifestar nele, mas em mim também, que sou semelhante a ele. Era esse curso que a gente estava fazendo, essa graduação que a gente estava fazendo no Éden. O Éden era uma faculdade, uma graduação, para a gente aprender a controlar o poder metamorfizante da fé. Esse é o mata-burro dos fariseus. O fariseu deve estar revoltado agora. Entendeu? Só que a gente não obedeceu. Então, como a gente não obedeceu, a gente passou a usar esse poder um contra o outro. Entendeu? A gente passou a usar esse poder um contra o outro. Tá? O que aconteceu? A gente morreu. Por quê? Porque a palavra falada foi falada com fé pro mal. E aconteceu. Aconteceu no outro e aconteceu na gente. O pensamento foi pensado pela fé pro mal. E aconteceu no outro e aconteceu na gente. A gente, geração após geração, a gente foi enfraquecendo. E a morte foi criada nesse processo. Tá bom? Por que eu estou falando isso para vocês? Por quê? Porque a solução sionista para transformar o mundo no Jardim do Éden, ela desconsidera essa realidade. Desconsidera a realidade de nós termos esse poder metamorfizante dentro da nossa mente. Não vai ser tirado do nosso DNA isso. Porque não tem tecnologia aqui nesse planeta para isso ainda. Não tem como você tirar a fé, a capacidade de acreditar, a capacidade de materializar, a capacidade de sermos seres sobrenaturais. Nós somos seres sobrenaturais. Você sabe, você já viu, já teve experiência, coisa espiritual, com assombração, você já viu situações, já teve telecinese, transferência de pensamento, você pensou na pessoa, a pessoa ligou, caramba, eu tava pensando em você agora, rapaz. Telecinese, a pessoa tá olhando a sua comida, a comida cair. E outras coisas mais. Você sabe que existe um outro sentido que não são os sentidos tidos como normais. Entendeu? O seca-pimenteira, tudo isso existe. Então existe esse poder dentro de nós. Esse poder criou a morte. Por quê? Porque nós desobedecemos. Só que a solução sionista para transformar o mundo no Jardim do Éden novamente, essa solução, ela desconsidera isso. Essa solução, ela só soluciona o corpo que foi deteriorado. A gente vai te dar a chance de regenerar o seu corpo.
Quando você receber o chip na palma da sua mão ou na testa, ele vai controlar o nível de morte no seu corpo, ou seja, ele vai analisar os seus telômeros, vai analisar se você está começando a envelhecer, e a juventude vai ser mantida assim. Mas se o poder da fé que continua atuando, porque a pessoa que teve o corpo regenerado por essa solução desses caras, essa pessoa vai continuar tendo pensamentos negativos. Ela vai continuar materializando a fé de forma negativa. É a mesma coisa, você acabou de tomar banho, tá limpo, mas no momento seguinte você tá lá no chiqueiro de novo, chafurdando na lama. Não vai adiantar. A solução de regenerar o corpo que eles vão trazer, e está sendo falado de uma forma muito clara para você. Para você não ter dúvida na hora que chegar, você não pode ter dúvida, você não pode, porque se você aceitar receber esse bagulho na sua mão, acabou para você, irmão. Tô te avisando. Se você aceitar, acabou para você. Entendeu? Então você tem que saber que a morte ela foi criada pelo poder da fé, pelo poder da mente. Que Deus ele tirou o ser humano do paraíso. Por quê? Porque senão a gente ia estar no meio da comunidade celestial, atuando como a gente ia transformar o céu e os planetas e os lugares que existem lá no que a gente transformou o planeta Terra. Você já pensou? Você acha que não era não vital que a gente fosse tirado de lá? Entendeu? E a gente foi condenado à morte por quê? Porque por um capricho de Deus? Não, porque a morte é consequência do pecado. A morte é consequência dessa transgressão, dessa materialização. Você construiu a morte no outro, o outro é semelhante a você. A morte cai na sua cabeça também, porque você é semelhante, você estabeleceu. Existe uma ciência chamada cibernética, ela começou em 1945, por aí, ou 49, se eu não me engano. Ela conseguiu entender que existe um sistema de informação no nosso cérebro, existe uma pasta onde a gente armazena as concepções, as verdades que a gente tem para os nossos pares. Na mesma pasta a gente guarda as verdades que a gente... Tudo que a gente pensa a respeito do outro é guardado nessa pasta. O que a gente pensa a respeito de nós mesmos também. Tudo que a gente pensa a respeito do outro se estabelece como verdade para nós. Tudo que você estabelecer sobre o outro se manifesta por padrão de semelhança em você. A verdade, a justiça que você promulgar no outro vai cair na sua cabeça também. Vai cair na sua muleira. Entendeu? Só que a solução dos caras não entende isso. Por quê? Porque o anticristo é o Messias judeu tentando trazer a solução definitiva de vida para o mundo e transformar o mundo no jardim do Éden. E eles vão tentar trazer isso através da tecnologia completamente fora do plano de Deus. Porque o plano de Deus, qual é? O plano de Deus traz Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo ele vem e fala assim, olha gente, ele aborda o problema. Entendeu? Por quê? Porque o sionista está abordando a causa. Qual é a causa? A morte. Então a gente vai resolver a morte, vai regenerar o corpo através da medicina. Vai chipar todo mundo e o mundo vai ser seguro e vai ser uma gozolândia. Mas Jesus Cristo ele vem e ele aborda o motivo. O que causa? O que causa a morte é o pecado. A consequência da morte é o pecado. Quantas vezes você já escutou isso na igreja? A consequência da morte é o pecado. E o que é o pecado? É a manifestação contra o nosso... É aquilo que a gente faz contra o nosso semelhante. Que agora você entende que por padrão de semelhança acontece com você. E agora você entende por revelação e graças e glórias a Deus que a partir do momento em que você usa a sua fé para matar o outro, você morre junto com o outro. Você está criando uma manifestação de poder que vai se manifestar sobre todo ser humano. Você está pecando contra a raça humana inteira. E contra você junto. Então Jesus Cristo ele vem, ele aborda a causa. Olha gente, vocês estão morrendo porque vocês são tão poderosos e tão semelhantes a nós e vocês não obedeceram para aprender a controlar o poder, que vocês começaram a usar esse poder um contra o outro. E vocês morreram. Isso é o pecado, é quando você peca contra o outro. Entendeu? Mas se você não pecar, você não morre. Veja a diferença da abordagem de método. Aí Jesus Cristo, para provar a premissa dele, a tese dele,
ele deixa o corpo imortal dele, que é um corpo de luz, um corpo extremamente excelso, sublime, entendeu? Ele abdica desse corpo e ele aceita ser introjetado dentro de uma mulher judia, Maria. Maria, que mulher incrível, cara. A menina devia ter 14 anos no máximo. Lê a oração de Maria para você ver. Despediu vazios os poderosos. Caramba, é a poesia mais bonita que existe na Bíblia. E aí o católico vai e transforma a mulher numa estátua. Meu Deus, que vergonha. É uma vergonha. Mas Jesus ele vem e ele aborda a causa. Ele fala assim, olha, se você não pecar, você não morre. Eu vou te mostrar na prática. Eu vou aí te mostrar na prática. Então ele é introjetado, ele é inseminado dentro de Maria. Por quê? Porque se ele nascesse de um pai daqui da terra, ele herdaria a corrupção de Adão, que é o pai de todos os descendentes que viviam no pecado. Entendeu? Então era necessário vir uma pessoa de fora, que não teve o corpo adoecido, mas ainda assim um corpo semelhante a esse corpo de carne, que é o corpo de morte, que nós já nascemos vestidos, presos. Tem uma música que fala, preso nessa cela de ossos, carne e sangue. Entendeu? Você consegue perceber a diferença? Eu quero que você perceba a diferença. Caramba, droga.